sejam todos bem-vindos a mais um episódio do LicitaCast, o projeto de podcast sobre os temas mais relevantes de contratações públicas da Comissão de Licitações e Contratos da OAB de Santa Catarina. Meu nome é Eduardo Schiffler, hoje eu vou ser o mediador dessa conversa. Gostaria de agradecer a CAASC pela disponibilidade do estúdio, a OAB de Santa Catarina e a Comissão de Licitações e Contratos, na pessoa da nossa presidente, doutora Camila Steiner. Hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, o doutor Vinícius Neres. O doutor Vinícius é advogado, sócio do escritório Jorge Lacerda, graduado em Direito pela UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal, mestre em Direito Constitucional, também pela UFSC, membro da Comissão de Licitações e Contratos Administrativos da OAB, e diretor institucional e jurídico da Federação das Câmaras de Vereadores de Santa Catarina, a UVESC. Bom, é um prazer, doutor Vinícius, estar aqui contigo. Vamos conversar sobre contratações diretas, mais especificamente dispensa em razão do valor e despesas de pronto pagamento. Para iniciar, em poucas palavras, doutor Vinícius, o que é contratação direta e o que são despesas de pronto pagamento? Em que elas se diferenciam? Obrigado, Eduardo. Uma boa tarde. Aliás, não sei nem se é boa tarde, né? Depende de como e de que horário o ouvinte está visualizando esse podcast. Mas é um prazer estar aqui, uma satisfação. É um grande projeto muito relevante, né? Da Comissão de Licitações e da OAB de Santa Catarina. E esse é um assunto que eu gosto muito de falar, tenho falado muito, e ele é muito relevante e uma angústia especialmente para os próprios órgãos, né? A questão de regulamentação, as limitações, né, como a gente mede especialmente essa questão dos valores e do objeto, né, quando a gente fala especificamente das questões de dispensa em razão do valor. Então, é muito importante ter esse espaço para a gente discutir isso também. E a gente, quando trata desse assunto, costumo usar também um termo da dificuldade que as pequenas estruturas administrativas têm, né? E eu gosto desse termo de pequenas estruturas porque às vezes nós temos pequenas estruturas administrativas mesmo em órgãos grandes, né? Mesmo em municípios que são maiores ou às vezes câmaras de vereadores que são ambientes que eu estou mais habituado a tratar até por essa função na UVESC, mas mesmo estruturas grandes podem ter dificuldades de pouco pessoal, né? E essa modalidade de contratação, que é a contratação direta, é algo que tem esse debate, essa discussão, especialmente pelas modificações que a nova lei trouxe, né? Implementos de boas práticas, que a gente vai tratar também ao longo dessa conversa, né? Mas o que a gente precisa pontuar dessa diferença, né? E que é o objeto dessa pergunta, é especialmente a diferença entre a dispensa em razão do valor e as despesas de pronto pagamento, que é a dúvida que normalmente mais surge, né? Lá quando a gente começou a discutir isso com a aprovação da lei em 2021 e depois quando ela entra na vigência obrigatória, existe existe um grande debate sobre se a formalização engessar isso, né? Quando é que a gente usa cada instrumento, mas a dispensa em razão do valor, né? Das contratações diretas, né? Dessas modalidades que ainda têm inexigibilidade digamos que o procedimento mais simples e para as compras mais simples, né? E com os valores menores. Ela se diferencia das despesas de pronto pagamento, porque as despesas de pronto pagamento são uma modalidade específica para situações específicas em que nem sequer este procedimento da dispensa ele pode ser realizado. São despesas em que o procedimento comum, né, que a gente dizia tradicionalmente, né, o procedimento de empenho, liquidação e pagamento, né, porque é de onde esse regime ele vem herdado, né, ele é um regime construído a partir do direito financeiro, né, do órgão público. Mas que ele tem que ser aplicado em casos muito específicos, né? Qual que é a diferença fundamental? A diferença é que se a dispensa em razão do valor ela já é a exceção, porque ela precisa ser em determinados objetos específicos com um valor que se limita ao limite do que o inciso 1º e 2º lá do artigo 75
aliás, o artigo 75, isso vai estabelecer, as despesas de pronto pagamento, elas são ainda mais excepcionais, né? E essa identificação da excepcionalidade é que, às vezes, gera dúvida, né? Eu acho que eu prefiro, até para fazer essa diferenciação, começar desse específico para a gente depois ir para os casos gerais, né? A despesa de pronto pagamento, ela é algo que tem que ser compreendido dentro da mesma definição do que a contabilidade pública e do que o direito financeiro chama de provimento de fundos, né? É o regime de provimento de fundos. Ele, tradicionalmente, ele é usado nos casos de adiantamento, né? Isso é muito comum, por exemplo, com deslocamentos de um servidor público ou de um agente político para uma viagem, né? A gente tem, claro, o regime das diárias, mas quando a gente está falando do regime de adiantamento, do pagamento de despesas que vai ocorrer durante esse deslocamento, a gente tem tradicionalmente a aplicação desse regime de provimento de fundos. Dando um exemplo e olhando na prática, é muito fácil de entender. Quando o servidor público está, por exemplo, em Florianópolis, vem participar, por exemplo, do nosso congresso de licitações agora, da comissão, que acontece no próximo, né, no mês de novembro, ele precisa almoçar, ele precisa, de repente, pagar um deslocamento de táxi ou de Uber, né? Este é um pagamento que ele vai ser realizado com uma verba pública se ele estiver pagando isso, custeando isso num regime de reembolso, né? Esse pagamento, naturalmente, ele não vai ser licitado, né? E nem vai passar pelo procedimento de dispensa de licitação. Mas ele não deixa de ser uma aquisição pública, porque ele está sendo custeado com dinheiro público. Este é um caso, tipicamente, em que você não consegue fazer um regime de empenho, liquidação e despesa. Esse é um caso em que, tipicamente, você não vai conseguir fazer um procedimento, uma licitação para contratar, até porque não dá para ficar esperando a equipe administrativa lá do órgão tramitar um procedimento para você poder passar, né, pegar um Uber, né? E então essas contratações, elas acontecem nesse regime de provimento de fundos, né? O servidor, ele recebe um adiantamento, ele paga essa despesa e, com a comprovação da nota fiscal, do comprovante de pagamento, às vezes até um recibo, né, depender da contratação, ele vai comprovar para o órgão que ele teve essa despesa foi regular, enfim, esse adiantamento ele vai ser compensado, ele vai ser justificado e ele vai ser restabelecido ali nos limites que a legislação permite. Mas como é que isso funciona lá no dia a dia, né? Por que a gente está falando disso se isso é tão excepcional? Porque determinadas situações da administração pública, a gente também vai precisar usar um regime de provimento de fundos. Por quê? Porque o bem da vida tutelado, buscado com aquela contratação, ou com aquela situação em que precisa haver uma compra ou o pagamento de um serviço, ele não pode aguardar qualquer procedimento, né? Mesmo o procedimento de dispensa. E são casos de urgência absoluta em que aguardar o procedimento pode não fazer sentido que essa compra exista depois, né? Qual que é o exemplo que a gente normalmente dá? Imagina que tu é lá um gestor de uma escola municipal e quebra a porta de entrada daquela escola, né? Você precisa, caso não conserte aquela porta, conserte talvez um trinco, uma fechadura, uma janela, você pode ter uma invasão naquela escola, você vai ter que custear talvez um segurança para vir passar a noite na frente daquela escola. E aquela é uma despesa que às vezes é uma despesa ali de 500, 600 reais, R$1.000, uma pequena despesa. É mais razoável que você cause esse transtorno todo, aguarde, faça uma contratação, ou talvez tenha uma despesa maior ainda com a contratação de um segurança que também vai precisar, né, vai saber se o município tem essa disponibilidade para lá cuidar daquele imóvel, né, que tem que ser guarnecido naquela noite, ou faz mais sentido que você pague, compre aquela porta, substitua aquela fechadura, troque aquela janela, enfim, né, para que aquela situação excepcionalmente emergencial, sem previsibilidade anterior e com uma, né, entrega e um consumo imediato ali, a prestação do serviço imediato, ela pode ser contemplada. Então, para essas compras,
é possível aplicar esse regime de provimento de fundos especificamente para um servidor aqui que gerencia e que é responsável pelo aquele setor. Né? No caso de uma escola que a gente está dando, por exemplo, vai ser, por exemplo, a direção ou uma secretaria financeira, caso exista, mas no geral a direção da escola, e ele vai ter lá em um adiantamento, né, um regime, um valor reservado para essas emergências, para que ele possa lá custear essa despesa, receber esse pagamento, prestar contas desse pagamento, né, do porquê que ele foi utilizado, e aí restabelecer esse regime comum do funcionamento lá da própria, o serviço público que está sendo prestado, enfim, de qualquer coisa que assim o valha. Né? Claro, em que contexto a gente está falando isso? A gente está falando também de uma limitação que a própria lei estabelece. Esse regime de provimento de fundos, ele está lá previsto na regulamentação da lei sobre contratos, né? Porque a gente tem a regra geral de que toda contratação terá um contrato administrativo. Em determinadas situações, excepcionalmente, ele vai poder ser substituído por uma nota de empenho, por uma autorização de fornecimento, enfim, em contratações mais simplificadas, inclusive em casos de dispensa que a gente vai falar depois, mas há essa possibilidade dessa contratação verbal. Né? Esta contratação verbal que dispensa contrato e dispensa qualquer formalização, que tem um limite também ali do limite de 10 mil reais inicialmente, né? Aliás, de 12 mil reais mais ou menos hoje, que é um quarto dos 50 que estavam previstos e agora, né, aumenta com a atualização monetária. Mas ele vai acontecer nesse contexto de formalização, né? O que é a despesa de pronto pagamento? É a despesa realizada com a dispensa de formalidade, com a dispensa de contrato de outros documentos, dentro do regime de provimento de fundos. Então vai ser num adiantamento. Na vida privada, na iniciativa privada, é o tal do caixinha, né? A gente chama isso de caixinha. Né? Eu sempre digo isso, lá no escritório, a minha secretária do escritório tem na gaveta dela lá um valor em dinheiro para despesas que precisam emergencialmente ser realizadas ali, que não podem aguardar enfim, a minha autorização, né, no banco, uma autorização lá para o pagamento. Então é basicamente essa mesma situação. O que diferencia isso da despesa, né, da dispensa, em razão do valor, né? Depois de dar uma grande volta ao redor dessa questão do pronto pagamento? É que a dispensa em razão do valor, ela tem procedimento. Né? Ela está mais relacionada ao objeto e ao valor. Né? E essa contabilização ela vai acontecer aí ao longo do ano, e aí a regra ela também está lá nos primeiros parágrafos lá do artigo 75. Né? Se é uma contratação simples, de um objeto de pronta entrega especialmente, mas especialmente que o valor não ultrapasse aquele limite que está no inciso 1º do 75, ou no segundo, em caso de obras, a gente vai poder contratar pela dispensa. Mas aí tem procedimento. Qual o procedimento? Bom, lá no 72 ele vai estar estabelecido, né? E a gente vai falar também um pouco mais sobre isso. Mas ele vai se diferenciar basicamente em razão disso. Há uma excepcionalidade da excepcionalidade, né? O muito excepcional, que é o pronto pagamento, e a dispensa em razão do valor, que vai ser a contratação simples no geral. Bom, a contratação por dispensa, né? A despesa de pronto pagamento são excepcionais. Sim. Né, por ordem até da constitucional, né, sim, de que a sim. regra é a licitação. Exatamente. e a contratação direta passa a ser uma exceção, devidamente justificada, prevista em lei. Mas na prática, e o que torna essa conversa relevante é que quantitativamente o que a gente tem no dia a dia é um número muito maior de contratações diretas, quantitativamente falando, do que em relação a licitações. Né? A gente tem muito mais contratações diretas. No dia a dia do Estado brasileiro se faz mais contratações diretas por dispensa do que pregões eletrônicos. Então isso torna muito relevante a conversa que a gente está tendo hoje. E também não tem como fugir muito do planejamento dessas contratações. Né? E aí fica um questionamento. Como diferenciar, né, o parcelamento do objeto, que tem por objetivo ampliar a competitividade, né, do fracionamento indevido
dessa contratação, que aí sim é conhecido, tido, né, por irregular, né, como uma burla aos limites da legislação. Como que a gente pode, então, diferenciar o parcelamento do objeto do fracionamento indevido? A principal modo de fazer essa diferenciação, ela vai depender, antes de qualquer coisa, de planejamento do órgão. Né? E é preciso ter o planejamento. Apesar de que existe essa discussão, por exemplo, sobre o plano de contratações anual, né? Se ele é obrigatório, não é obrigatório, aquela questão que a gente sabe que às vezes tem uma resistência, porque principalmente nessas pequenas estruturas, há uma angústia muito grande: como é que eu vou atender isso? Eu não tenho gente, eu não tenho capacidade, enfim. Mas o planejamento ele vai ser essencial. Como é que eu planejo isso, né? Mesmo que não seja num plano de contratações anual. E o ideal é que tenha o plano de contratações anual. Mas se eu não tiver, eu preciso pelo menos dimensionar o quanto e o que eu vou comprar ao longo do ano. Mesmo que isso seja num controle informal. Né? E como é que eu faço isso? Olhando o que eu contratei nos anos anteriores. Né? No ano anterior, no outro ano, né? A gente sempre fala de olhar 2 ou 3 anos, porque os anos também têm excepcionalidades e variações. E a partir disso eu vou identificar quais são essas contratações. Né? Essa questão do parcelamento e do fracionamento, né, e essa diferenciação, ela também vai passar um pouco sobre como eu faço o controle disso e o que eu defino como base de controle. Isso é bastante importante. Porque lá na regra para que a gente dimensione o valor, nós temos que definir quais são as contratações de mesmo objeto, né? Então, aquele limite de valor que era 50 ou 100, que agora já está atualizado, ele vai ser limitado dentro do ano fiscal, né? Então, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, e para compras do mesmo objeto. Mas como é que eu defino o mesmo objeto? Né? Porque isso é um termo em aberto, né? E essa discussão ela também existe. O próprio governo federal, a própria SEGES, quando regulamentou isso para o governo federal inicialmente, ela utilizou o KNAI como base, né, inicial de contabilização. Né? Eu vou unir todas as compras cujas notas foram faturadas com esse KNAI registrado, e aqui eu vou dimensionar, inclusive, para fins de identificar se eu estou, né, parcelando, ultrapassando, enfim. Né? E depois de implementado o SICAF, né, e já bem dimensionado, eles começaram a usar a linha de fornecimento, né, lá como esse congregador. E a gente tem questões que são um pouco mais complexas quando a gente está falando especialmente de municípios, né, ou de câmaras de vereadores, porque se o órgão não adota o SICAF e fazer o controle por KNAI, também se torna uma situação bastante ruim pelo seguinte aspecto. Você pode ter contratações muito diferentes faturadas sob o mesmo KNAI, né, sob uma mesma atividade econômica. E se você não usa o SICAF, não adianta você usar a linha de fornecimento no SICAF para você congregar, né, esses valores. Então, os municípios e os órgãos têm adotado o subelemento da despesa, né, como um elemento congregador para a gente verificar essa junção, né. E eu particularmente acho que ele é um elemento muito, muito bom, assim, né, uma ferramenta muito boa para fazer essa unificação por 2 motivos: um prático, né, e um para atender a necessidade formal lá da lei. A primeiro é que esse subelemento de despesa ele costuma ser muito descritivo mesmo daquela aquisição, né? Ele congrega aquisições que às vezes você poderia ter uma irregularidade aí, né, em dividir de maneira irregular, né? Você comprar, sei lá, 60 mil reais em caneta e 60 mil reais em borracha e 60 mil reais em lápis, e não é esse exatamente o objetivo, né? Tudo isso é material de escritório, tudo isso é material de expediente. E isso vai estar unificado lá dentro do mesmo subelemento de despesa, né? E outra é que os sistemas utilizados pelos órgãos, eles normalmente estão organizados para que você possa tirar relatórios dessas aquisições pelo subelemento da despesa. Né? Existe uma posição do Tribunal de Contas de Santa Catarina que é resistente a essa utilização. Né? Existe um pré-julgado do Tribunal de Contas, que é relativamente recente, que diz que não se recomenda a utilização do subelemento da despesa como congregador
né, e para identificar o que é parcelamento, o que é fracionamento, enfim, né, para fins também de atender ao requisito da lei. Mas mesmo que não se recomende, né, não se recomende não é exatamente proibido, né, mas a gente também tem que pensar em coisas que solucionem essa questão de fato. E eu entendo que a melhor forma de solucionar essa questão de fato é aplicar o subelemento da despesa como elemento congregador disso. Isso vai facilitar o controle disso e também evitar que tenha um fracionamento, né, irregular aí dessa aquisição. E isso vai facilitar o controle também. Eu acho que essa talvez seja a principal dica, né? Sim. Vamos falar de procedimentos, né? Como Sim. que a gente procedimentaliza a dispensa por valor e a despesa de pronto pagamento? Como que o que o servidor precisa conhecer, saber, para conseguir, com segurança jurídica, realizar uma contratação dessa espécie? Sim, isso também foi uma grande dor, assim, né, quando começou. Porque a Lei 8666 não previa procedimento, né, pelo menos não legalmente ali dentro da redação da lei. Então, existe uma falsa impressão de que a inexigibilidade, a dispensa, em razão do valor especialmente, né, mas as outras hipóteses também poderiam ser feitas de uma maneira muito livre, né, assim, poderia-se fazer o que quisesse. Na verdade, nunca foi assim, né, sempre teve recomendação de órgão de controle, sempre teve cautelas que devessem ser tomadas. Mas aí vem a lei e traz lá no 72, de fato, um procedimento. E você olha aquele procedimento da primeira vista, e especialmente para dispensa em razão do valor, aquilo parece um grande, né, um grande problema, né? Um grande problema no sentido das estruturas administrativas mesmo, né? Como dar conta de tudo isso. Mas o que é importante entender sobre o procedimento e entrar para cada um deles, né? O 72 ele se aplica a todas as hipóteses de dispensa e todas as hipóteses de inexigibilidade. Então é preciso dimensionar para cada procedimento, de acordo com a sua complexidade, o que você utiliza, o que você não utiliza, claro, quando a lei autoriza essa flexibilização. E lá vai ter várias situações em que a flexibilização vai estar autorizada, né? Por exemplo, nos casos de dispensa em razão do valor, os próprios dispositivos da lei, de maneira esparsa, mas também o artigo 72, eles vão dizer que, em determinadas situações, tu vais dispensar, por exemplo, os documentos de habilitação, tu vais dispensar, por exemplo, o parecer jurídico, né, quando você tiver contratações padronizadas, minutas padronizadas, vai dispensar alguns daqueles elementos que normalmente são aquilo que causam angústia, né, em quem está tramitando esse procedimento administrativamente. Mas como é que eu organizo isso, né? Eu organizo isso mediante a regulamentação. É muito importante, essencial que tenha regulamento, né? Mesmo que talvez tenha certa dúvida se, né, lá no 72 ou lá na dispensa em razão do valor, tu não vai ter explicitamente a disposição lá de que regulamente a dispensa em razão do valor. Mas regulamente a dispensa em razão do valor. É necessário fazer isso, inclusive, para organizar esse procedimento. Bem regulamentado, em uma estrutura que estiver bem organizada, e o que eu digo com relação a isso, né? Bem organizada em que há minutas padrão de contratos, há minutas padrão de estudo técnico preliminar e termo de referência, há uma definição dos itens de consumo habitual que são comprados todo ano, que já tem especificações técnicas comuns de mercado, que você não precisa de uma garantia de longo prazo, enfim, aquelas aquisições, por exemplo, de material de expediente, de itens de supermercado, assim, né, que você precisa comprar, do próprio café, água, essas questões que a gente não tem uma grande discussão, assim, da natureza técnica do objeto, né, elas podem ser contratadas com um procedimento muito simplificado. Tu vai precisar, basicamente, do pedido, né, que está lá mencionado como documento de formalização de demanda, né, naquele contexto, mas alguém precisa comprar, você precisa provar que tem disponibilidade orçamentária, você precisa fazer a orçamentação disso, né, fazer a estimativa de despesa de acordo com o artigo 23 lá da lei, e depois demonstrar que, selecionando o fornecedor mais barato, com autorização da autoridade competente, você
vai fazer a contratação. E, claro, depois dessa autorização tem aquela publicação de 3 dias, que esse é o procedimento que também a lei dá, para ver se não tem alguém não oferece um valor menor para aquela aquisição. Mas o que a gente tem que observar é o seguinte, tudo isso, no fim das contas, é como se fosse um formulário só. Né? Isso pode estar numa folha de papel. Né? A gente pode atender a todos os requisitos da lei sem inventar coisas, sem violar a lei, mas de uma maneira muito simplificada. Claro, isso depende do que tu está contratando. Né? Então, atender a essa questão do procedimento, ela depende desse olhar. Se você organiza previamente, faz um bom planejamento, uma boa preparação e um bom regulamento, né? Isso vai ser essencial. E, claro, isso a gente vai ter que ser muito customizado, porque cada órgão é cada órgão. A gente vai ter uma simplificação muito melhor, muito mais fácil, e você vai conseguir utilizar a dispensa em razão do valor, nesse caso, de uma maneira muito mais simplificada. E o pronto pagamento? O pronto pagamento também vai precisar de regulamento. É outro regulamento. Talvez pode estar até no mesmo regulamento, mas são questões diferentes. E aí tu vai regulamentar basicamente o quê? Quanto tu vai disponibilizar, de que forma tu vai disponibilizar, né? Por exemplo, é muito comum no órgão que você tenha um valor lá empenhado, destinado a esse adiantamento de despesa, mas ele só vai passar para a conta do servidor responsável no momento que surgir a urgência. Melhor ainda do que isso é tu regulamentar esse uso através de cartão de pagamento. Né, que é o famoso cartão corporativo, né, que o governo federal já usa há muito tempo, o governo do estado, outras estruturas. Mas os bancos públicos, especialmente, de onde os órgãos públicos têm obrigatoriedade de manter conta, todos eles têm esse serviço de você ter um cartão de pagamento. Você carrega o cartão, né, igual o nosso passe de transporte coletivo, ou um cartão de débito que você previamente coloca o valor nele, e você vai utilizar nessas questões. Mas tanto um quanto o outro é preciso regulamentar. A regulamentação é muito importante, né? Sim. Vamos falar de controle, tribunais de contas, principalmente acho que o tribunal aqui de Santa Catarina, né? Sim. Em 2025, com mais de um ano de vigência obrigatória da nova lei de licitações, como que o Tribunal de Contas vem enfrentando o tema das despesas de pronto pagamento? E mais especificamente, qual é o tema mais relevante, o tema mais polêmico que está sendo discutido nesse momento e que os servidores responsáveis por esse tipo de contratação precisa conhecer? Eu acho que a questão mais relevante dentro dessa vigência obrigatória da lei foi a edição de uma instrução normativa pelo Tribunal de Contas que trata especificamente das despesas de pronto pagamento. Eu acho que isso talvez seja a situação e a regulamentação que colocou uma pá de cal em muita discussão que a gente tinha, porque a gente falava exatamente isso que a gente está conversando agora, né? Sobre excepcionalidade, sobre, né, não é porque existiam algumas impressões, assim, umas impressões equivocadas de que, bom, tá lá previsto na lei que, né, para 1/4 do procedimento eu não preciso de contrato, então eu posso sair comprando qualquer coisa de 10, 12 mil reais sem fazer procedimento nenhum. Né? Claro que isso nunca foi verdade, né, mas quando a gente tem vácuo, às vezes, de orientação do órgão de controle, a gente permite que interpretações equivocadas, elas floresçam, né, dentro desse contexto. Então, esse debate do pronto pagamento, ele continua existindo. Eu ainda acho que seja a maior discussão a respeito disso, de quando usar, porque, assim, toda hora surge alguma coisa relacionada a isso, né? Na semana passada, nós tivemos um evento da UVESC, que era um congresso de servidores. E uma pergunta, assim, por exemplo, surgiu a respeito disso, né? Sobre a Câmara de Vereadores comprar coroa de flores para homenagear o parente de um vereador que faleceu. E esse negócio rendeu, assim, né? Por incrível que pareça, porque justamente perguntando, bom, mas eu tenho que fazer dispensa em razão do valor, ou posso contratar por pronto pagamento? Porque é um negócio simples, excepcional, mas ao mesmo tempo aquilo, né? Se você tramitar o procedimento, tu não compra uma coroa de flor em um dia pro velório. Ao mesmo tempo que isso também não se encaixa dentro da regulamentação, do entendimento do que seria uma despesa suscetível a utilizar o pronto pagamento, né? Talvez essa despesa nem deveria ser executada, né? Na verdade, no fim das contas, né? Mas isso tem caldo ainda, né? Isso está borbulhando, né? E essas questões práticas, elas ainda vão muito acontecer. Mas a discussão a respeito da dispensa em razão do valor, ela também acontece.
né? E o Tribunal de Contas tem posições já mais históricas a respeito disso, porque agora basicamente mudaram as questões de valor, mas as bases a respeito da contabilização dessa despesa, elas ainda existem, né? Eu acho que a decisão mais relevante a respeito disso foi para julgado que orienta que não use o subelemento da despesa para congregar essa despesa. E essa é uma discussão, isso mostra que a discussão ainda precisa acontecer, né? Mas essa é uma orientação. Uma orientação que eu diria também de órgão de controle, que é bastante relevante, mas ela já existia, né? Mas ela volta, né, com essa discussão, é sobre como é que eu conto, né? Para quem, né? Como eu faço essa divisão a partir da unidade gestora. Porque a lei estabelece que esse limite de 60, de 100, ele, além de ser por ano, além de ser por mesmo objeto, ele tem que ser dentro da mesma unidade gestora. E aí sempre surge também aquela dúvida. Bom, mas então cada secretaria é uma unidade gestora? Né? Cada fundo municipal é uma unidade gestora? E não é. Né? Porque isso confunde, porque o sistema do Tribunal de Contas tem lá como unidade gestora e você pode às vezes selecionar vários órgãos da administração pública de maneira diversa. Mas para fins dessa contabilização, não. E o próprio Tribunal de Contas tem pré-julgados, por exemplo, que dizem que fundos municipais não são unidades gestoras autônomas. Né, e que a contabilização de todo o executivo municipal é única, né? Ela é considerada uma única unidade gestora. Então, não é 60 mil por objeto por secretaria. E não é 60 mil por objeto, inclusive, nem separando o fundo. A não ser em situações excepcionais, né? Mas aí é outro papo, né, para a gente ter. No geral, a prefeitura inteira, né, o executivo inteiro ali, a prefeitura inteira, vai ser uma única conta para a gente somar tudo isso, né, para fazer, para contabilizar essa dispensa. E aí, como é que a gente faz isso? Com planejamento. Por isso que a gente precisa ter planejamento, por isso que a gente precisa ter regulamento, por isso que a gente precisa ter clareza do que compra, de como compra e por que precisa. E puxando o gancho, né, do planejamento, como que funciona o planejamento de uma contratação de pronto pagamento? E qual que é a diferença desse planejamento para as contratações diretas por dispensa em razão do valor? Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante. Por quê? Porque a principal característica da despesa de pronto pagamento é ela ser impossível de planejar. Né? Se ela é uma despesa de pronto pagamento, é porque foi impossível de prever ela. Né? Ela aconteceu excepcionalmente, ela precisa ser contemplada de maneira imediata, né? Então, é claro, a despesa de pronto pagamento ela não vai estar no planejamento. Talvez seja uma forma de identificar quando que tu usa ou não. Eu podia prever isso, né? E aí aquela velha história que todo mundo repete, né? O que é pressa, o que é urgência de fato, né? E outra, né? A despesa de pronto pagamento ela é tão excepcional porque existe uma contratação emergencial. Né? Existe uma hipótese de dispensa lá que é contratação emergencial. Então, para ela ser pronto pagamento, ela não pode aguardar nem a contratação emergencial. Né? Ela precisa ser uma coisa que realmente, se eu não resolver isso agora, eu vou prejudicar a própria prestação do serviço público, a própria continuidade do serviço público. Já é completamente diferente para a dispensa em razão do valor. Né? Porque a dispensa em razão do valor, o que há de excepcional nela? Basicamente, o valor. Né? Aquele objeto eu contrato pouco e é um objeto simples. Né? Mas eu preciso planejar também. E por que eu preciso planejar? Porque começar a contratar algo pela dispensa vai contaminar esse objeto para o resto do ano. Né? E isso talvez é algo que às vezes o gestor público, especialmente, ele não tem clareza. Né? Ele acha que ele pode contratar 60 mil reais de um objeto e quando acabar os 60 mil reais ele vai lá e faz um pregão. E não pode. Né? Não pode. Você está dizendo então que aqueles primeiros 60 mil reais que tu adquiriu foram irregulares. Né? Porque aquilo não podia ter sido comprado por dispensa. Então, este planejamento ele vai precisar existir. Né? Como? Como a gente falou no início. Olha para trás. Né? Não adianta a gente fazer previsão de futuro. Você tem que olhar dados, né? Olha para trás. O que eu contratei ano passado, ano retrasado, nos 3 anos anteriores? Eu vou ter que repetir isso de volta. Somo tudo isso. Quanto vai dar? Vai passar do limite? Vai ficar muito próximo do limite? Então, talvez já seja o caso de você organizar isso para um pregão. Para fazer um pregão. Não vai passar, vai ficar muito abaixo. Coloca uma margem de utilização, de flutuação desse consumo e
coloca isso no teu fluxo de procedimentos ali dentro do setor de compras e contratações. E hoje em dia muito se fala em dados, né? Uhum. E está cada dia mais fácil, ainda é difícil, mas está cada dia mais fácil analisar dados, né? Com a tecnologia, com as ferramentas de inteligência artificial que nós temos Sim. à disposição hoje, que estão por vir, que estão sendo desenvolvidas, analisar os dados do passado dos órgãos públicos, da administração pública, permite a gente antever o futuro e se preparar e se planejar para o futuro. Sim. Né? Então, a cada dia que passa, a gente... daqui a pouco não vai ter mais desculpa. Sim, exatamente. Né? A gente falhou no planejamento. Falhou por quê? Se era possível planejar, antever isso, foi imprudência? Sim. Foi culpa? Né? Então, realmente o tema do planejamento, ele é um tema que vem mudando. Sim. Né? A nova lei trouxe uma regulamentação muito forte nisso, Sim. né? Um manual de como planejar uma contratação pública ali no artigo 18. Sim. Né? Com críticas, sem críticas, o fato é que o artigo 18 existe, Sim. o parágrafo 1º que trata do ETP, ele existe, Sim. e ele precisa ser respeitado. Sim, exatamente. Né? E tem outra questão importante nisso, que é o seguinte, o avanço da tecnologia, além de ajudar, e depois a gente cada vez menos tem desculpa para não fazer o planejamento e organização, ela também vale para o lado contrário desse balcão, né, entre aspas, que é também para o controle, né? Porque muitas vezes algumas coisas desorganizadas e por falta de planejamento passavam porque a própria tecnologia não permitia que o órgão de controle desse conta de fiscalizar tudo isso. E isso está acabando, assim. Né? Uma coisa que a gente tem que comentar é que, por exemplo, o próprio Tribunal de Contas, nesse momento, não exige vinculação no SFINGE, no sistema deles, de que as dispensas em razão do valor têm uma vinculação lá com o procedimento nesse momento, não que o procedimento não precise ser feito, né? Mas essa organização, ela ainda não está implementada, ainda não é uma regra de consistência, né, que eles determinam. Agora, por uma questão especialmente conjuntural, amanhã vai acontecer. Amanhã vai acontecer. Então, se essa contratação, essa dispensa em razão do valor, não estiver bem organizada, não estiver bem planejada, não estiver bem executada, isso vai ser um problema lá, tanto para o gestor público, mas também para o servidor que está executando esse procedimento lá dentro. Com certeza. A inteligência artificial nos tribunais de contas, né, o que eu gosto de falar assim, para os servidores, né, que me perguntam. O Tribunal de Contas, o órgão de controle, ele já usa inteligência artificial. Sim. Se você, servidor público, não usar também inteligência artificial, com certeza, em algum momento, pode haver algum problema. Sim. Né? Se um lado usa inteligência artificial, o ideal é que o outro também utilize. Sim. Ter paridade de armas. Para ter paridade de armas. Não que o controle seja um inimigo do órgão público, mas o controle ele existe, ele é legítimo e ele precisa investigar. E com a tecnologia, ele ganha um fôlego muito maior para analisar um volume maior de contratações. E a administração ela também precisa, porque um simples uso, né, aqui dando um exemplo de inteligência artificial, não precisa ser nenhum expert nisso, consegue evitar muitos problemas em planejamento de contratações públicas. E ao evitar problemas no planejamento, você evita problemas na licitação ou no procedimento de dispensa, e depois evita um problema na execução do contrato. Né? Então, realmente, hoje em dia, esse tema aqui é fundamental. Bom, como boas práticas nesse tipo de contratação? Principalmente na despesa de pronto pagamento, que é algo... é a exceção da exceção. Né? Como boas práticas, o que a gente pode recomendar para o servidor público? Bom, a principal boa prática, até para não ter problema, inclusive com o órgão de controle, é observar a instrução normativa do Tribunal de Contas sobre despesa de pronto pagamento. Né? Ali vai estar uma regulamentação bastante detalhada, bastante importante a respeito de quais situações, de como instrumentalizar. A segunda boa prática, né, e que vai ser fundamental para essa implementação, vai ser a regulamentação. Você precisa regulamentar, você precisa definir as responsabilidades, né, quais são os gestores responsáveis em cada órgão, em cada situação, como você vai proceder, né, vai utilizar um cartão, vai fazer por adiantamento na conta, como é que vai ser a prestação de contas, o que precisa para a prestação de contas, né? Isso, por exemplo, vai estar todo lá na instrução normativa, né? Assim como, da mesma forma, a dispensa em razão do valor. Qual que é a melhor prática?
é seguir o artigo 72. Tem que seguir o artigo 72. Sim. Mas é claro que é o seguinte, não adianta a gente só falar e não, né? Mas de que forma, como é que eu atendo às minhas dificuldades? Seguindo o artigo 72, usando os gatilhos de flexibilidade que o 72 permite, quando permite, a partir de uma boa regulamentação. E é importante que assim, a gente repete isso, parece que é meio demagógico, mas não é. A melhor prática, a melhor boa prática, né, se puder não ser redundante, é o planejamento. Sempre é. Porque com planejamento, tu vai saber o que tu precisa regulamentar. Com planejamento, tu vai saber como funciona a tua organização interna, né? Então, não reproduzir regras prontas do colega do lado, assim, né? Uhum. Do município do lado, da Câmara do lado, enfim. Né? Pense, porque municípios de mesma dimensão, às vezes, têm estruturas completamente diferentes, né? Então, é isso. Boas práticas, né? Na dispensa razão do valor, né? Padronize instrumentos, né? Uhum. Faça o planejamento de quanto tu precisa comprar, né? Mesmo sendo polêmico com relação ao Tribunal de Contas, mas utilize o subelemento da despesa como o elemento congregador da tua aquisição na dispensa razão do valor e observe como isso funciona e reavalie sempre. Né? Veja como o procedimento funciona, veja como ele está na prática. Não deu certo, revise, mas nunca deixe de tentar atender aquilo que está na lei, né? Não caia naquela impressão que às vezes o órgão tem de que até que não busquem, né? Até que não me aponte, até que não venha uma auditoria do Tribunal de Contas, eu vou deixando como tá, porque sempre foi assim e nunca deu problema. É o maior erro que se pode cometer. Então, preste atenção nos procedimentos e sempre reavalie, faça o planejamento e atenda a lei. Certo. Encaminhando para o final, doutor Vinícius, gostaria de passar uma mensagem para os nossos ouvintes, uma mensagem final sobre o tema que a gente conversou hoje? Sim, eu acho que é uma coisa que resume bastante tudo aquilo que a gente conversou, né? É possível atender a lei e é possível atender os órgãos de controle sem engessar a estrutura administrativa. Né? A nova lei de licitações, né, a Lei 14.133, ela te permitiu regulamentar, especialmente te permitiu certas flexibilidades para que você possa utilizar ela. Né? Então, utilize essas ferramentas, observe, faça o planejamento e a gente vai e busque soluções, né? Converse com outros colegas, mas acho que a principal mensagem é dizer que é possível atender a lei, e é possível atender a todos os requisitos dos órgãos de controle sem travar a administração pública. Né? Isso é possível, essa é a principal mensagem que eu quero deixar. Então, regulamente, planeje, aplique boas práticas, continue se instruindo, né? Continue indo em cursos e não se desespere. Por quê? Porque a gente teve 30 anos de 8666, continuou fazendo curso, continuou fazendo evento, continuou fazendo debate. E a gente está na implementação de uma nova lei que não muda o paradigma da coisa, né? Implementa novas coisas, mas é natural que, né, no andar da carruagem, no andar do caminhão, as melancias vão se assentando, né? Como diria meu avô. É isso. Bom, agradeço a participação do Dr. Vinícius Neres, foi uma excelente conversa e assim a gente encerra mais um episódio do LicitaCast. Gostaria de agradecer a participação de todos. Sintam-se à vontade para comentar, para sugerir novos temas e também seguir as redes sociais da OAB de Santa Catarina e da Comissão de Licitações e Contratos. E também da CASC. Obrigado.